fomos para a rua pedindo para que os homens parem de nos matar, porque é muito sério isso. São 23 feminicídios no Rio Grande do Sul nesse primeiro trimestre. E aí a gente vai observando, né? E dialogamos, inclusive na semana passada, no dia 20, tivemos uma reunião na Câmara com os direitos humanos a respeito de o que fazer para mudar esses números. E é quase que unânime a questão de que o homem ele se sente muito ameaçado pela mulher. Essa mulher foi estudar, ela cresceu, ela evoluiu, ela não aceita mais qualquer coisa. Trabalha tanto quanto, ou ganha até muito, às vezes mais, inclusive. Exatamente. Sua saúde importa, sim, seu bem-estar importa muito. Uma curiosidade muito interessante que a Cláudia falou ali sobre que não foi sempre assim. Dentro da astrologia a gente estuda eras. Agora nós estamos na era de Aquário, né? Antes era a era de Peixes, que era a era do sacrifício, do pecado, né? Muitas essas questões religiosas, era do cristianismo, assim. Talvez. Exatamente. Era do Peixe. Antes disso era de Áries, patriarcado, uhum. né? Roma, as guerras, tudo isso muito forte. Antes, agricultura, touro, matriarcado. Então agora tudo a gente está vivendo isso, gente. e agora a gente está vivendo esse momento de era de Aquário, onde as coisas, em tese, assim, né, as coisas seriam mais fáceis, a gente usa a tecnologia a nosso favor, a inteligência artificial, o quanto, por exemplo, hoje uma mulher ela tem acesso à informação porque ela tem um celular, né? Tudo isso colabora para ela poder enxergar que, nossa, eu tô vivendo um relacionamento abusivo. Quantas vezes a mulher nunca tinha percebido isso? E de repente ela vê no Big Brother ali, o pessoal começa a falar que aquilo ali é uma coisa que... Isso não é normal. Se E identificou ela falou assim, eu vivi isso em casa. Faz anos que eu tô aqui. E aí, acredito que a questão da informação, né? Você consegue perceber as coisas e falar assim, nossa, eu não sabia que isso não era normal. Eu não sabia que isso não era saudável. Mais uma vez aqui na tua presença, meu escolhido, escolhida. Sabia que você é escolhido para estar aqui no nosso Conexão? Sim, estamos aqui conectados, buscando trazer conteúdos bons para você, temas, e principalmente agora, no mês de março, que estamos vivendo março, nós trabalhamos aqui especialmente a saúde da mulher. Que sim, mulher, a tua saúde importa. E você que é homem, preste atenção na mulher da sua vida, a mulher que está ao seu lado, seja esposa, namorada, mãe, irmã, colega de trabalho, que nunca é muito, nunca é demais nós prestarmos atenção na saúde da mulher e contribuir para que ela tenha muita saúde em todos os aspectos. Vou só falar 3 que a gente sempre fala: corpo, mente e espírito. Precisa ela estar muito bem alinhada para que ela possa também te ajudar, porque felizes e saudáveis a gente ajuda muito mais. E a intenção desse nosso programa é trazer mulheres potenciais nesse mês, multipotenciais, e que possam contribuir com dicas, com sua sabedoria, com seu servir, para ajudar nesse sentido. Então fica aqui com nós, ajuda a compartilhar o nosso canal no YouTube, esse canal que fala de saúde integrativa, de conteúdo de valor, atemporal e que pode nutrir o seu dia, nutrir você de corpo, mente e espírito. Então, ficamos aqui conectados, que eu vou agora me conectar com 2 convidadas especiais. Tão bom estar aqui na presença da Cláudia Padilha, que é terapeuta em ginecologia natural, também vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, CMDM,
que é ligado ao desenvolvimento social, a Secretaria do Desenvolvimento Social aqui de Santa Cruz do Sul. Bem-vinda, Cláudia. Obrigada, Fátima. É uma alegria estar aqui, poder Muito falar bom. um pouquinho desse assunto tão Perfeito, importante. desse assunto tão importante. Já já vamos discorrer sobre isso. E também com a Thaís Rosa Astro, psicoterapeuta e astróloga. Muito bem-vinda. Muito obrigada mais uma vez por me receber aqui, Fátima. É sempre uma honra e um prazer trocar e conversar com vocês sobre esses assuntos tão importantes, né, para a nossa vida de um modo geral. Coisa boa. Fico muito feliz, muito grata de poder ter a oportunidade de me conectar com vocês em outras épocas, cada uma de uma forma, né? Mas volta e meia a gente tem assuntos que permeiam na questão da mulher, em várias questões. E então foi muito oportuno o nosso encontro de ontem, né? Que era para ser um encontro hoje, acabou sendo um pouco ontem, enfim, a gente conseguiu fazer esse trio aqui hoje. Primeiramente, Cláudia, esse teu trabalho aí, essa tua função, digamos, de voluntária, né? Na área do conselho, o que o Conselho da Mulher aqui do município, como é que é esse trabalho, já que nós estamos aqui trazendo aquilo que a gente está fazendo, a nossa parte, nosso servir aqui nesse mundo, para melhorar o feminino, para melhorar a mulher como um todo, para trazer consciência, para não apenas falar, porque aqui a gente veio falar, mas a ação já está ocorrendo, tanto no âmbito do trabalho dela, quanto da Thaís, quanto meu, só que a gente se inspira e quer também inspirar e mostrar aquilo que está dando certo. Então, Fátima, primeiramente, o trabalho do Conselho, ele é um trabalho totalmente voluntário, como tu disseste, né? Somos várias entidades, algumas governamentais, né? As secretarias do governo que compõem o governo, que participam, e as entidades da sociedade civil, que participam e que levam ideias de como melhorar as políticas públicas em relação às mulheres, né? Em relação à vida das mulheres. O nosso objetivo sempre é a preservação da vida, é levar a essas mulheres a consciência do que é um relacionamento saudável e o que não é. Conversávamos antes, né, a respeito de a maneira como a mulher é educada, como a mulher é criada, o seu âmbito familiar. Isso tem muita influência em quem ela é hoje, na maneira como ela se posiciona no seu trabalho, na maneira como ela se posiciona nas suas relações familiares e também nas amizades, né? Porque a mulher que é vítima de abuso, ela normalmente não é vítima do abuso somente no casamento, né? A gente sempre fala que a violência é um ciclo, né? Então faz parte de um padrão vivenciado já, um padrão que ela traz. Exatamente. Normalmente a mulher vítima de violência, ela foi vítima de violência em casa, ela viveu a violência em casa, né? Lá na sua menor idade, pais violentos, que não sabiam dialogar, que não tinham uma relação saudável. Ela aprendeu aquilo como certo. Então o nosso trabalho no Conselho também é levar consciência de que um relacionamento saudável é um relacionamento que respeita, que impõe limites, que divide, e não um relacionamento onde a agressividade está acima de qualquer coisa. Então o nosso trabalho, ele entra na questão das políticas públicas, né, em ajudar o município a pensar, em levar para a Câmara de Vereadores projetos, ideias que nós temos de preservar a vida, mas principalmente poder ajudar essas mulheres a ter uma consciência sobre o que é ideal para uma vida saudável, né?
Então, fizemos trabalho em escolas, porque acreditamos também que a educação, ela começa lá na infância. Com Então, a gente certeza. precisa entrar nas escolas e levar esse olhar do que é, saudável, do que não é, o que é um relacionamento ideal. A gente percebe, assim, as crianças com uma vontade de entender, com uma vontade de ajudar a mãe, muitas vezes, Fátima. Isso é muito triste, sabe? Tu olha para aquelas crianças com 7, 8 anos, que às vezes, quando a gente finaliza uma roda de conversa, elas nos trazem. Ai, a minha mãe foi vítima de violência. Meu pai agrediu minha mãe, ele chegou em casa bêbado e ele deu um soco nela, ou ele deu um empurrão nela. Como eu faço para ajudar? Olha como é triste, né? Essa inversão de papéis. E essa roda de conversa, e essa conversa ela acontece com as crianças, que eu acho que é muito saudável, né? Muito pertinente, inclusive, não tem outro jeito a não ser começar por aí, lá pela infância. E é bem complexo esse assunto. Mas a pergunta é junto meninos e meninas? Como é Sim. que é a abordagem? Isso mesmo, Assim. juntos meninos e meninas, porque muitas vezes eles já estão reproduzindo ali, principalmente quando se trata de adolescentes, né? É o menino que invade o celular da menina, né? Que começa com essa questão machista de dizer, tu não pode usar o batom, tu não pode colocar roupa tal, eu tô achando que tu deveria colocar uma saia mais comprida. Essas questões de reproduzir esse machismo que já está intrínseco em nossa sociedade, né? Que ele perpassa pelas famílias e ele também está introjetado em muitas mulheres, né? Que julgam, por exemplo, Fátima tá linda. E eu devo dizer isso, Fátima, tu estás linda. E a mulher, ela não consegue ter essa sensibilidade de dizer, mesmo que ela ache que a Fátima esteja linda. Porque ela foi criada numa cultura patriarcal onde as mulheres devem estar competindo o tempo todo. Então a gente vem com essa conversa justamente para quebrar esses padrões. E as mulheres, nós envolvemos as mulheres em projetos. Eu vou aproveitar para fazer a propaganda do nosso projeto. Claro, aqui é esse momento que a gente vai estar deixando aqui registrado, depois nós vamos compartilhar, né, o máximo possível, porque é para isso mesmo, quero saber. Coisa boa. Então, ano passado nós fizemos uma parceria com a Corteva e com a Unisc, e o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher criou um projeto onde a gente busca resgatar mulheres vítimas de violência. Como é esse resgate? Ele passa pela capacitação. Então, o primeiro módulo, ele fala sobre autoestima, sobre bem-estar, sobre a saúde, não só a física, como a emocional. E depois ele traz todo um leque de oportunidades para que essas mulheres se desenvolvam. Então, é a oportunidade de ela começar abrindo uma janelinha e vendo que ela não precisa ficar num relacionamento que não é saudável. Que ela pode sim se desenvolver e buscar aquilo que faz bem para ela. O nosso objetivo enquanto conselho não é finalizar com casamentos. Não é esse o nosso interesse. O nosso interesse é em fortalecer a mulher e trazer para ela consciência do que é certo e do que é errado. Daquilo que ela pode permitir, que o seu coração está dizendo que é o ideal num relacionamento e aquilo que deixa ela ansiosa, deixa ela nervosa, que faz mal, né? Que não pode haver, a gente que trabalha com as terapias, né? Tudo que gera sofrimento, que gera dor, é uma doença, né? Exatamente. Tudo que está gerando um certo sofrimento é porque não pode continuar assim. Então, essa consciência também dessa identificação, muitas vezes ela não está tão envolvida ali no seu dia a dia, tão envolvido naquele sistema ali familiar, o sistema de trabalho ou de sobrevivência, vamos dizer, né? Sobrevivência. Que ela não enxerga outro caminho. Ela não vê saídas, né? Eu tô falando isso de uma realidade de repente meio extremo, mas a gente sabe que tem.
Mas não é Existe em extremo, todas as Fátima, classes. não é, Não. porque a gente vê em todos os E âmbitos, em né? todas as classes esse- também, exatamente, né? Em todas isso as que eu classes chamo- sociais também. Que eu ia chamar a atenção agora. A gente acha que a violência ela tá lá na vulnerabilidade, né? Numa classe social mais baixa, no bairro, enfim. Não, ela está também na alta sociedade. Muitas mulheres que sofrem violência patrimonial, violência psicológica, abusos, e elas se mantêm num relacionamento por não se sentirem capazes de romper com aquele padrão e ir para a vida e viver com saúde. A gente observa mulheres que volta e meia, né, estão doentes. Hoje ela tem uma dor aqui, amanhã ela tem uma dor ali, está sempre doente. E aí a gente começa a olhar o que tem por trás dessa doença. Um relacionamento totalmente abusivo. Totalmente tóxico Isso. também, né? Violência, eu passei por isso. Eu passei por isso. Uma mulher que nunca passou Isso. por uma violência. Quer falar um pouquinho aqui com o microfone? Só para finalizar a questão da violência, nós temos estudos que apontam que 40% das mulheres sofreram ou sofrem algum tipo de violência doméstica. Seja ela moral, patrimonial, seja ela doméstica mesmo, da violência física, né? Então, 40% das mulheres, esse número é alarmante. Alarmante, altíssimo. Obrigada. E ele ainda Voltamos a pode estar incorreto, né? Porque é difícil, às vezes, você perceber a violência. Uma subnotificação. Porque às vezes é uma coisa tão sorrateira, tão sutil, e como a Cláudia falou, a gente vem de uma sociedade patriarcal. Muitas vezes, aquilo que está posto parece que é o certo. E aí a gente não questiona. E aí a gente acha que o silêncio, né, velado, por exemplo, eu não falo com você, que isso não é uma agressão. Como assim seu parceiro de vida está te ignorando? Está ignorando as suas necessidades, está sofrendo em frangalhos. E ele não é capaz de te olhar e falar assim, o que você precisa? E você está de lado a lado dele, fazendo o trabalho, ajudando, fazendo a sua parte na mesma doméstica, né? A mulher sempre fica sobrecarregada na tarefa. Isso já é uma violência. Com certeza. E ao mesmo tempo, um lugar que traz pra gente essa multiplicidade, como você trouxe ali, né? Mulheres que têm multipotenciais. Por quê? Porque a gente foi criada assim. E isso é ótimo, eu não tô, né? Acho que a gente não precisa se vitimizar, mas eu digo, às vezes a coisa tá tão estruturalizada, né? Tá tão intrínseca dentro do nosso modo de viver que a gente não percebe que a gente tá sofrendo uma violência. Que a gente não dá conta que aquela piadinha não é só uma piadinha, é uma forma de te agredir. É uma forma de manter a superioridade. Exatamente, de te manter, né? Olha aqui, tem um degrau entre nós. Tem um degrau entre nós. E eu acho que é importante de falar que quando a gente tem uma relação entre um homem e uma mulher, a relação ela não é hierarquizada, ela tem que ser horizontal. E é muito comum que a gente olhe para, porque o homem às vezes é o ponto produtivo ali, né, que é o provedor, digamos assim, e a mulher fica em casa. Nós só temos um monte de mulheres assim. E elas se sentem inferiores. Por isso. Uma baixa autoestima, uma sensação de que, mas isso não é verdade. Mas até na justiça tá tudo errado nesse sistema, é tudo muito invertido, não olha por esses pormenores, porque a lei ela ainda não conseguiu ser tão abrangente, porque até quando vai fazer uma partilha, não é olhada da mesma forma a mulher que é do lar. Não é levado em conta que ela ajudou no patrimônio. Muitas vezes, muitos juízes, eu já vi caso de que não fez da mesma forma na construção do patrimônio, agora tu também não vai dividir da mesma forma. Então, isso também tanto quanto, porque se ela ficou ali dando o suporte, né, fazendo todo o lado para poder sustentar ele lá na profissão. E, né, que história é essa? Eu mesma fui muito prejudicada nisso, eu não ganhei nunca nada na saída de um relacionamento, porque era visto como eu não tivesse necessidade. E muitas vezes a mulher, quando ela se separa, ela tá tão cansada, tão exausta, que ela pega o que ela tem e ela vai embora. Exatamente. Às vezes que eu fui embora de casa, eu falei assim, eu catei o que eu tinha, catei minha filha no meio do braço, falei assim, vamos, não quero nem olhar pra trás. Olha o pensamento que a mulher tem.
eu sou mais eu busco minha sustento. Tanto que isso que a mulher não tem medo também, ela não teme, porque ela se garante muitas vezes. E a questão do DR, quem gosta hoje, quem critica o DR, discussão de relacionamento, o tal DR, achando que é coisa de mulher. Na verdade, isso é mais um reflexo do patriarcado, né, Fátima? Porque o que é uma DR? É uma discussão para chegar a um lugar comum onde os dois cresçam. Então, a gente precisa. Eu emendei por causa da fala dela. A gente precisa dialogar, a gente precisa convergir para o mesmo lugar. Como que faz isso? Brigando? Não, conversando, dialogando. Né? E eu acho que hoje a gente percebe que tem muitos homens dispostos a isso. Né? Nesse lugar de, peraí, tem alguma coisa errada aqui, realmente a gente precisa falar. Porque antigamente era o homem, chegava em casa cansado, e eu falo isso porque eu vivi isso, né? Eu sou filha de militar, então eu vivi isso. O pai chegou cansado em casa, então deixa ele descansar, não incomoda o teu pai. Né? Olha como isso está introjetado na gente. Peraí, gente, eu também estou cansado, eu também trabalhei tanto quanto. Eu também, além de trabalhar fora, ainda tenho uma casa para manter, para organizar. Por mais que a mulher tenha um ajudante, sempre tem coisas que sobram para que tu faça no outro dia ou para que tu mantenha organizado. Né? Tem uma alimentação. Lá em casa nós temos uma parceria. O meu marido gosta de cozinhar. Eu gosto, mas eventualmente, essa coisa de todo dia não é comigo. Então ele foi, não, eu assumo a cozinha, isso aqui tu deixa comigo e tu faz as outras coisas. Olha que coisa mais linda, eu não precisar me indispor com alguém dizendo que o papel dele é esse. Ele toma a frente e faz. E a mesma coisa é na hora da conversa. A gente tem coisas que elas precisam ser faladas. O óbvio, muitas vezes, precisa ser dito. Claro. E o DR, eu falo também, tem dois lados. Tem muitos que não gostam de conversar, nem numa terapia, né? E não acham que é uma coisa de mulher. Mas não podemos generalizar, porque tem muitos que eles que puxam o DR. Então, a conversa. Então, a gente está passando por uma mudança. Uma mudança, né? Eu acho que isso é positivo também. Uma quebra de paradigma. A gente eu não sou feminista. Eu não me considero feminista. Eu me considero um ser humano buscando consciência e tentando olhar para o ser humano dos dois lados, independente de gênero. Eu sempre estou buscando isso, pensando que eu tenho pai, tenho irmãos, tenho filhos, homens, vivo com muitos homens na minha vida, tios e tudo. Então eu vejo, a gente tem que ter sempre a consciência e sempre ter muita observação para a gente não voltar nos padrões, né? Que são padrões de violência, porque às vezes também a gente também entra nesse lugar de competir ou de brigar com o homem, né? Assim, não precisa, né? Não é que não precisa, que é difícil quando você foi tanto tempo podada, limitada, como a gente falou ali, o parto, ele é um caos, tem força, tem sangue, tem dor, tem grito, tudo isso. E a gente precisa muitas vezes ter o grito, não, peraí, eu não vou aqui ser a doce só pra te agradar, entendeu? Então eu vou sim falar firme, se eu precisar gritar, eu vou gritar, se eu precisar, né, rodar a baiana, eu vou rodar. Então acontece que, então a gente teve essa limitação, essa sido podada, e a gente rompeu essa semente, a gente, né, algumas mulheres eu sei que não tem essa realidade, mas assim, a grande maioria, né, hoje a gente tem um olhar para isso, então a gente já rompeu essa semente. Né, de que o homem é o ser supremo do universo e que Deus é masculino, tipo assim, né? A gente faz essa quebra, esse paradigma. Então a gente já fez esse movimento de força. Eu acredito que toda vez que a gente vai mudar um rumo de uma sociedade, a gente está num extremo e a gente vai para o extremo oposto. E depois a gente busca um caminho do meio. Busca aquele primeiro caos, né? Exatamente. Então, essa fase que foi importante, que é importante, da briga pelos direitos, não, isso não vai mais acontecer aqui não, e essa força feminina se juntando, ela é importante. Ela é importante e talvez ela tinha que ser desse jeito.
porque não estavam dando voz pra E, gente. na verdade, o feminismo, ele é muito necessário, mesmo nos nossos dias atuais. Eu sou feminista, mas há uma diferença entre feminismo e nessa questão de briga, de guerra, Não, de violência, de né? violência, isso não é feminismo. O feminismo é a luta da mulher por metas e objetivos saudáveis. Eu acho boa a né? palavra A sororidade. conquista, isso, a conquista da mulher por objetivos que sejam para o bem comum. Sim, O que nesse nós sentido. fizemos no conselho é feminismo, sim, porque nós estamos lá batendo de frente com homens que têm o poder e que não querem dar espaço para as mulheres. Então nós estamos sim numa luta feminista. Agora a diferença... Mas não é luta. Eu quero te dizer que a palavra luta, às vezes, eu acho que não é o termo, né? De lutar. Tu tem que buscar a igualdade, buscar o diálogo, mostrar sua força, mas não deixando de ser a mulher, de ter... Sim, mas eu falo luta na questão de brigar pelos nossos direitos. E aí nós estamos em luta, né? Porque é muito mais fácil essa masculinidade toda tóxica dizer não, a gente não quer vocês aqui. Basta ver que na nossa cidade nós temos uma vereadora mulher. Mas isso também, olha Num só... espaço onde as mulheres já deveriam estar há muito tempo conquistando. Mas quem é que vota? A população que vota no homem. Porque Aí é se que tá. nós somos uma maioria de mulheres votantes, por que não está votando numa mulher? Agora retomamos o início da conversa. O que é que eu onde- disse? Uhum. Que o machismo ele está introjetado na nossa Na própria sociedade. mulher. Inclusive as mulheres são machistas. Porque, por que eu vou votar na Fátima? A Fátima vai lá se aparecer. A Fátima isso, a Fátima aquilo. A gente vê mulheres falando isso, é terrível. Não, Quando isso o que a é Fátima terrível, quer quando é o bem maior, é poder promover políticas colocar públicas. no lugar. Políticas públicas que realmente façam a diferença para nós, mulheres, para as nossas crianças e para a nossa sociedade no geral. Nós, 1930, né, gente? 1930. Tem gente que nasceu em 1930 e ainda vive. É o período que a mulher começou a ter direito ao voto. E aí, tu vê como isso é recente, como isso ainda é lento. É lento. Aí eu concordo contigo na questão de luta, assim, de querer transpor isso. De querer transpor a questão de... tem que ser agora rápido, porque não tem mais tempo para esperar. De repente é por isso que tem esse tanto caos, tanta violência. E eu vou falar um pouquinho sobre esse índice de feminicídio também, o que o Conselho fala sobre isso. A questão do feminicídio, 23 nesse ano de 2026. O que tu me diz, vice-presidente do Conselho? Tá bem a par. Então, um número muito triste, né? É muito alarmante isso. Inclusive, fomos numa caminhada, fomos pra rua, pedindo para que os homens parem de nos matar. Porque é muito sério isso. São 23 feminicídios no Rio Grande do Sul nesse primeiro trimestre. E aí a gente vai observando, né? E dialogamos, inclusive na semana passada, no dia 20, tivemos uma reunião na Câmara com os direitos humanos a respeito de o que fazer para mudar esses números. E é quase que unânime a questão de que o homem ele se sente muito ameaçado pela mulher. Essa mulher foi estudar, ela cresceu, ela evoluiu, ela não aceita mais qualquer Tem profissão, coisa. trabalha tanto quanto, ou ganha até muito, às vezes mais, inclusive. Exatamente. E ela E não a aceita mais. Isso. Não se subjuga. Ela não se subjuga mais, ela não aceita. E aí ele se sente ameaçado. Porque o homem objetifica a mulher, né? E a gente fala muito na palavra misoginia, que Misoginia, o que é então misoginia? É uma... a aversão, né? Essa palavra significa aversão à mulher, ao que vem do feminino. Eu me sinto ameaçado por essa força feminina, né? Por essa beleza que é ser mulher, que ela chega onde ela chega e ela faz aquilo que ela bem entende da vida dela. E eu não tenho mais o poder, eu não domino mais essa mulher.
Então, eu tenho aversão a isso, eu quero calar, eu quero que as coisas voltem Quer dizer, a... tipo, não perder o meu lugar. Isso. Não perder aquilo que a sociedade colocou, que é o poder, aquilo que tu colocou. Masculino. Acima. Isso. Uhum. E tem um livro muito bom que eu aconselho, eu vou deixar como dica de leitura aqui, que eu sempre gosto de falar das leituras, né? Que é Quando Deus Era Mulher. Esse livro fala muito da nossa sociedade patriarcal, fala de como era antes, né? De existir o patriarcado, porque não foi sempre. E eu também acredito que a gente não deve viver nem patriarcado, nem matriarcado. A gente deve viver relações meio, saudáveis, né? Saudáveis. isso. Então isso é uma conquista que a gente vai levar muito tempo para conseguir. Mas o que nós estamos fazendo aqui, nesse diálogo, nessa conversa, nesse espaço, Fátima, que tu abre, é justamente trazer essa consciência, né, do que é bom para nossa sociedade, o que é bom para mim. O que é bom para mim deve ser bom para ti, deve ser bom para Thaís, deve ser bom para todos. Sim, então no meu bem-estar, a minha saúde mental, que a gente até não entrou, porque aqui vai muito em falar, em pensar sobre a saúde mental, porque a mente não está aqui somente, né? O mental é o nosso campo, é como a gente vê, como a gente sente as coisas além de nós, isso é a saúde mental. Então, sua saúde importa sim, seu bem-estar importa muito. Uma curiosidade muito interessante que a Cláudia falou ali sobre que não foi sempre assim. Dentro da astrologia a gente estuda eras. Agora nós estamos na era de Aquário, né? Antes era a era de Peixes, que era a era do sacrifício, né? Do sacrifício, do pecado, né? Muitas essas questões religiosas, era do cristianismo, assim. talvez. Exatamente. Era do peixe. Antes disso era de Áries, patriarcado. Uhum. Né? Roma, as guerras, tudo isso muito forte. Antes, agricultura, touro, matriarcado. Então agora Tudo a gente está muito vivendo cíclico, isso, assim, e agora a gente está vivendo esse momento de era de Aquário, onde as coisas, em tese, assim, né, as coisas seriam mais fáceis. A gente usa a tecnologia a nosso favor, a inteligência artificial, o quanto, por exemplo, hoje uma mulher ela tem acesso à informação porque ela tem um celular, né? Tudo isso colabora para ela poder enxergar que, nossa, eu estou vivendo um relacionamento abusivo. Quantas vezes a mulher nunca tinha percebido isso? E de repente ela vê no Big Brother ali, o pessoal começa a falar que aquilo ali é uma coisa que isso não é normal. Se E identificou ela ali. falou assim, eu vivi isso em casa, faz anos que eu tô aqui. E aí acredito que a questão Acessibilidade. da informação, né? Você consegue perceber as coisas e falar assim, nossa, eu não sabia que isso não era normal. Eu não sabia que isso não era saudável, que isso não era como as coisas deveriam ser. E aí, a partir disso, eu acredito que essa questão do homem se sentir ameaçado, porque parece assim que a gente está falando de uma coisa de outro mundo, né? Assim, não, isso aqui não acontece, né? É só, talvez, em determinados lugares, né? Até que a gente pensa em menos desenvolvidos, mas isso não é verdade. Na internet tem muito homem fazendo apologia à misoginia, a subjugar a mulher à sua vontade, a ser uma mulher que obedece, né? E ainda assim como se fosse algo que Deus quer, que Deus espera que a mulher seja. E quando a gente olha pela perspectiva da astrologia, dentro desse ano que a gente tem, a gente vive um ano de Marte, a gente teve entradas de grandes planetas no signo de Áries, a gente comentou numa outra oportunidade sobre o quanto isso tem uma relação com as guerras, com a violência, com essa questão dessa competitividade, dessa agressividade, essa irascividade. Então, como a astrologia ela é um reflexo, isso talvez esteja tão chamando a atenção por conta dessas conjunções que aconteceram no signo de Áries, e a gente tem aí um longo período ainda, né, desse movimento. Então, é um período que esse ano de 2026 é um ano que pede pra gente posicionamento, que a gente escolha o lugar, não dá pra ficar em cima do muro, entende? Não dá. Escolha um lugar e assuma essa responsabilidade também. As consequências da escolha. Toda escolha tem uma consequência, você vai abrir mão de muita coisa. A gente precisa bancar isso. E isso vem do quê? Vem da força.
Tem de uma força, de uma clareza de consciência daquilo E que essa você conjuntura toda ajuda, dá para dizer assim, vendo muitas coisas acontecendo na prática, tu como astróloga, isso aí já estava meio previsto. O que eu vejo é Sente? assim, ó, as pessoas chegaram no limite. Eu não aguento mais, eu não suporto mais esse trabalho. O meu marido me sufoca. Meu Então, também, meu trabalho me sufoca, meu marido me sufoca. Essas amizades, exatamente, eu não. Então, o que eu percebo é que a gente, de um modo geral, as pessoas estão exaustas do status quo, da maneira como as coisas estão. Então, e aí vem essa coisa essa raiva, essa coisa contida, essa coisa que ficou ali reprimida e aquilo tem que vir para fora. Então, tem razão. Eu acho que a gente está vivendo isso mesmo, né? E coletivamente, individualmente, né? Então, daqui a pouco você fala assim, cara, essa vida não faz mais sentido desse jeito. O que está acontecendo? Antes fazia, não faz mais. Porque nós estamos passando por um período de transição, né? Então, ele nos convoca. Ele nos chama. Provoca mesmo, né? Não, e é uma convocação. Tu não tem escolha. Tu está convocada. Igual o militarismo. Tu não tem quero, não quero, não. A vida está te pulsando. Se não vem a doença, se não vem a insatisfação constante, a ansiedade, a depressão e inúmeros, fibromialgia. Olha aí, nossos conectados. Olha que esclarecimento, que insight de ouro, de valor, não é, gurias? Obrigada. É muito, muito, muito importante, muito interessante, mais apaixonada ainda fico pela astrologia. Eu sou suspeita, né? Que dá, não, porque traz a observação, traz essa observação, traz à luz essas coisas que acontece, mas às vezes da expressão, tu expressou de uma maneira tão boa, tão real, e acho que por isso que estamos aqui nesse programa, né? Nesse Conexão, porque não foi nada ensaiado, a gente só sabia que queria contribuir, que queria trazer assuntos que te sufocam, que me sufocam, que te sufocam, né? Certeza. A gente é uma representatividade, eu entendo. Quando eu penso em trazer isso aqui, Thaís e Cláudia, nós estamos aqui nada mais, nada menos do que representando o que acontece aqui e que nem sempre a gente tem Câmara de Vereadores, a gente tem a praça, a gente tem o divã para falar. A internet, mas a gente tem o conexão aqui, as conexões aqui nossas de saúde, não acha? E assim, para contribuir um pouco sobre a questão masculina, né? Como nós falamos antes, não é contra o homem. Sim. Nada é contra o homem, é numa construção para o masculino saudável. E a gente apoia grupos de conversas masculinas. A gente acha que precisa. A gente sabe que os homens estão muito interessados também, a maioria. Eles estão sofrendo. Isso. Tá virando, só que não pode ser virado, né? Agora as mulheres não sofrerem e os homens sofrerem. Isso. Então é busca desse equilíbrio. Dessa harmonia, né? Caminho do meio. Isso, dessa harmonia. Então, dentro do sistema judiciário, existe o homem que é o agressor, né? Voltando a falar sobre a violência doméstica, o feminicídio, enfim. O homem que é o agressor, ele recebe uma pena, às vezes ele está em reclusão, às vezes não, né? Muitas vezes ele está com uma tornozeleira eletrônica, mas ele não pode chegar perto daquela mulher. E ele se entende como dono daquela mulher. Ele tem uma posse, ele se sente dono daquela mulher. Então, o que o juizado, o que os mecanismos que nós temos dentro do governo federal fazem? Promotoria, enfim. Eles buscam construir espaços para que esses homens consigam ser trabalhados, né? Eles precisam criar um novo olhar sobre o que é uma saúde mental e emocional. Então, eles precisam ser apoiados também. E hoje existem vários programas, inclusive tem uma verba que foi liberada para a DEAM, a Delegacia da Mulher, onde também iniciarão com grupos de reflexão para que esses homens percebam qual é a dor que eles trazem,
que eles não podem deixar que aquela mulher seja livre. Se o relacionamento não está mais saudável, não tem mais condições de continuar, essa mulher tem que ser livre. E ele também. Importantíssimo. E aí dentro disso aí, quando tu falou de novas abordagens, PICs, práticas integrativas e complementares em saúde. São 29 ferramentas. Isso é um novo paradigma em cuidado. Exatamente. Em cuidado, em autocuidado. Então, tu falou em práticas reflexivas, em meditação, em muitas dessas terapias compostas nas PICs, que é um também do motivo pelo que eu gostaria de trazer esse programa e falar muito nisso. Nós estamos passando por esse caos e uma das ferramentas que não estão sendo aproveitadas como deveriam. A astrologia ainda não está em PICs, é tempo de botar uma lei. Exatamente. Porque 2006 foram 18 PICs aprovadas, depois veio 2016, 17, 18 mais, hoje são 29. Aí estão o quê? Meditação, imposição de mãos, massoterapia, cristalterapia, numerologia, constelações familiares, que se usa muito lá, até no judiciário, a constelação familiar já está imbuída. A fitoterapia, o yoga, o reiki, a medicina tradicional chinesa. Então foi um lúcido ministro. A ginecologia natural também. Pois é. Que vem, então a gente tem novas ferramentas aí que nós poderíamos muito começar a abrir, lançar a mão e colocar no sistema público, que ele não é valorizado ainda como deveriam. Os profissionais que estão capacitados fora de universidade muitas vezes, mas estão sim capacitados para fazer um trabalho assim. Olha só que grande jogada incluir. Exatamente. Através e outra de coisa, né, Fátima? Emendas e que possam ser. A gente sabe que as PICs hoje, onde elas são utilizadas nos municípios que já tiveram esse start, né? Do quanto se economiza com a saúde da população em geral, claro, por causa da utilização das PICs, né? Eu não estou aqui com a pesquisa, mas tem pesquisa de municípios aqui na Grande Porto Alegre, que eu presencio bastante, sobre o que isso lá na frente, como tu falasse também, na diminuição de filas, de tratamentos com as PICs para os próprios profissionais que trabalham na área da saúde, que estão às vezes mais doentes, exatamente, ainda que o próprio consulente, paciente que vai lá. Então eu também defendo muito, estou muito envolvida na bandeira das PICs, mostra que o espaço Devie, nós temos das 29, 15 que a gente atua dentro do espaço Devie. E a minha luta é para conseguir essa associação ativa, que vocês também estão convidadas, a Cláudia já sabe bem, para a gente fortalecer essa associação. Agora nós somos de fato e de direito, temos CNPJ, somos uma empresa, que possamos buscar através daí recursos, através de emendas, para a gente fazer o quê? Para nós monetizarmos o trabalho desses terapeutas, serem valorizados e serem remunerados como eles devem, porque não tem ainda uma lei que diga que a astróloga tem um conselho e tem uma lei. A terapia... Ginecologia natural não tem. Nenhuma outra dessas PICs tem um conselho que possa te dizer o teu teto de recebimento, o que tu merece, qual que é. Então, olha como é uma política que ainda tem que ser muito trabalhada. E com inúmeras pesquisas também no meio científico, né? A ginecologia natural, ela traz os saberes ancestrais, mas ela tem a ciência como base. Tudo que nós utilizamos tem um embasamento científico. Tudo, a terapia floral quântica, exatamente, que é o trabalho que tu utiliza. Terapia floral quântica tem inúmeros cases fantásticos de resultado que dão, que é a terapia do futuro, que não vai chegar numa alopatia louca, onde as pessoas estão tem uma necessidade de uma cirurgia, tem necessidade de coisas que a gente sabe o quanto é perigoso e o quanto é invasivo, né? Então tá, pois é, tá? Quanto é perigoso, quanto é invasivo. Olha, agora que esquentou o negócio aqui, com o nosso drink, por favor. Com o nosso Hype Drink, que é um energético saboroso, natural
brindamos então e encerramos esse nosso Conexão da tarde de hoje, nesse ambiente com essas magas, com essas potências aqui. Muito obrigada, gurias. Obrigada a você. Gratidão por esse momento. Obrigada a você.